Boa tarde, meu nome é Rodrigo Gaveta, eu sou farmacêutico do Hemorrio, tá? Já estou trabalhando aqui há 6 anos. E eu vou falar um pouquinho sobre o tema, foi colocado como assistência farmacológica, e eu vou dar bem brevemente, né, o que seria, o que cabe mais ao nosso perfil profissional, que é falar sobre a atenção farmacêutica na doença falciforme. Que é você, a orientação farmacêutica, eu vou explicando direitinho durante nos slides, que é como você vai dar uma orientação e acompanhamento melhor do paciente relacionado ao uso dos medicamentos. Então, existem alguns conceitos relacionados à atenção farmacêutica, tá? Existe esse da OMS, né? Tem diversos congressos, tem diversos consensos, como o de Granada e tal, mas assim, a OMS ela tem uma definição, definição mais pragmática do que seria a atenção farmacêutica, né? Então, ela coloca aí como uma prática profissional que o paciente é o principal beneficiário, né? A AF é a atenção farmacêutica. Então, compreende de atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes, valores éticos, funções, conhecimentos, responsabilidades e habilidades do farmacêutico na prestação da farmacoterapia, com o objetivo de obter resultados definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente. Ou seja, a gente não usa o nosso conhecimento técnico de maneira que o paciente obtenha o melhor proveito da terapia farmacológica. Tá? Aqui no Hemorrio, o que a gente faz mais próximo de atenção farmacêutica é no nosso ambulatório, com pacientes de doença falciforme, com pacientes de LMC, no uso de ITKs, né, e com pacientes de doença falciforme com hidroxiureia, fenoximetilpenicilina, às vezes com os analgésicos também, mas deferoxirox e tal. E eu vou falar um pouquinho, mais ou menos, de como a gente, o que a gente pode fazer para melhorar como que o paciente entender melhor a terapia dele, como a gente pode melhorar o uso racional, né, como a gente fala dentro do meio da farmácia, o uso racional dos medicamentos. Tá? Bom, vou começar pela hidroxiureia, que é um dos medicamentos principais no tratamento de doença falciforme. E o que a hidroxiureia faz, né? Falando um pouquinho mais porque ela é tão importante, porque o paciente já foi provavelmente já muito explicado em outras palestras, que o paciente falcêmico ele tem uma hemoglobina que tem pouca afinidade pelo oxigênio, e aí por isso ele tem diversas crises, né, como maiores riscos de infarto, de diversos tipos de isquemia, né? E a hidroxiureia, quando o paciente toma a longo prazo, né, a hemoglobina vai transformar aquela hemoglobina S do paciente em hemoglobina fetal, que vai ter uma maior afinidade pelo oxigênio, tá? A gente, primeiramente, fala sobre os cuidados no armazenamento, que isso também é quase básico e uma regra geral para qualquer medicamento, né? Cuidados com lugares que tenham umidade, em especial com que a hidroxiureia é uma cápsula e é higroscópico, né? Então, assim, muita gente tem o hábito de colocar dentro quando vai guardar o medicamento, guarda no banheiro, né? E na cozinha, que são lugares com bastante vapor, e aí prejudica a estabilidade do medicamento. Eu gosto sempre de orientar o paciente, em especial com esse tipo de medicamento, mas isso é uma regra geral para todos os pacientes. Aí a gente tem que falar também sobre os riscos de efeitos colaterais, que os mais comuns, né, tipo de enjoo, de um pouco de náusea e tal, mas assim, o mais importante é falar que tem um pouco de risco de imunossupressão durante os primeiros meses de terapia, que é acompanhado pelo médico. Aí a gente fala para evitar essas vacinas vivas, isso é importante até agora que talvez com o advento com a chegada da vacina da Covid,
Acho que a gente não tem dentro do... Não tá me vindo aqui na cabeça, mas acho que nenhuma das vacinas que estão disponíveis são vacinas vivas, né? Mas é bom evitar quando o paciente está em imunossupressão, então a hidroxureia entra nisso, nessa parte da atenção, quando a gente está com o paciente. A gente também tem que ter cuidado com o uso de alguns anticonvulsivantes que podem interagir, como o valproato, fenitoína. E também não há uma categorização de risco clara para uso em gravidez. É bom evitar, mas, assim, às vezes, isso é bem avaliado também, junto com o médico, o risco-benefício, tá? Também existe um risco de excreção do leite, né? Se a mãe estiver amamentando, isso tem que ser considerado, né? Se vai ter que continuar a terapia. Isso é quando você tem uma paciente que é gestante, que é grávida, né? Que teve bebê, recentemente, está querendo amamentar. E aí os efeitos adversos, né? A gente sempre fala, né? Diminuição de contágio de radiculócitos, a mielosupressão, que é importante, também é acompanhada no início da terapia, no início do tratamento, e náuseas e vômitos, que são bem comuns, mas, assim, em geral, se o paciente não tem um tratamento, geralmente ele é bem tolerado e ele melhora. É muito importante esse medicamento porque ele melhora muito a qualidade de vida, tá? A hidroxureia tem um diferencial quando a gente vai tratar da terapia para crianças, né? Porque tem muitas crianças com doença falciforme também. Eu vou passar para o próximo slide. Muitas crianças vão ter dificuldade de deglutir e elas fazem doses menores do que 500 miligramas, que é a dose padronizada da cápsula. Então, a gente faz uma orientação com os responsáveis, que, claro, não é a melhor forma, porque, né, o ideal seria você fazer, como tem um risco de exposição ocupacional, não é a melhor forma de você fazer isso, então seria melhor você levar para uma farmácia de manipulação, mas eu acho que o trabalho e o gasto que você vai ter, o gasto financeiro mesmo, em especial com os pacientes falcêmicos, que são, geralmente, temos muitas pessoas com, às vezes, dificuldades financeiras e tal. Então, assim, a gente tenta orientar o paciente a fazer isso em casa, tá? Para ele fazer isso da melhor forma e a mãe conseguir dar a terapia direitinho para a criança, né? Para os filhos ou filhas mães e pais, né? Então, a gente fala orientações básicas de higienização e asepsia, sempre limpar a bancada, né? A gente vai fazer a manipulação aí com álcool 70 também, e todos os objetos, né? Colher, copo. Eu falo colher e copo, né? Mas se tiver grau e pistola, né? Tipo um pilãozinho, que é melhor, né? Mas, assim, às vezes isso não é tão fácil de achar e não é um material tão barato e acessível. Então, eu sempre peço para colher e copo, já são suficientes. E sempre, né, justamente para poder evitar por causa desse risco ocupacional, eu sempre peço para poder ver se consegue com a enfermagem ou se consegue sem possibilidade de comprar luva de procedimento e máscara cirúrgica, tá? Para poder fazer esse procedimento. Já com a bancada e os materiais limpos. Aí vai usar luva de procedimento e máscara cirúrgica e vai pegar 5 ml de água destilada, mas não é água destilada porque é água destilada só quando a gente está aqui no hospital. Em casa, a gente pede para o paciente usar água filtrada ou água fervida, porque é o que ele tem acesso, tá? E ele vai pegar 5 ml com uma seringuinha e colocar no copo lá que ela vai fazer e abrir a cápsula ali dentro, e de maneira que todo o conteúdo cai na água. A gente sempre fala para tomar cuidado, que às vezes cai alguma coisa no copo e a gente pede para que todo o conteúdo fique dentro do volume. E ali o paciente consegue, o responsável consegue aspirar direitinho o volume que ele vai precisar, né? Sendo que cada mililitro de hidroxureia vai corresponder a 100 miligramas. Então, assim, não é nada muito complicado, mas eu acho que isso é muito importante, deixar isso bem claro para os responsáveis, porque isso ajuda muito na adesão e fazer a terapia direitinho.
Porque muitas vezes alguns pacientes, né, começam bem cedo a terapia com hidroxiureia. Alguns demoram um pouco, mas muitos começam também bem criancinhas, tá? O Deferazirox. O Deferazirox, ele é também utilizado, mas não é só por pacientes não é só por pacientes falcêmicos, mas muitos pacientes falcêmicos fazem uso, tá? Ele é um quelante de ferro, tá? Então, por que ele é utilizado? Porque como os pacientes eles fazem aquelas constantes trocas ali no aquário, que é um lugar que a gente tem aqui para poder fazer transfusões e tal. Troca é o paciente, você fazer uma troca total do sangue, né? Então, assim, isso gera... E também transfusões também. Isso gera uma sobrecarga muito grande de ferro no paciente. E, a longo prazo, eles aumentam... a ferritina aumenta muito deles, entendeu? Então, a única maneira de você... Uma das maneiras, né? O que é mais utilizado aqui é o Deferazirox. Alguns pacientes têm muito problema com o uso de Deferazirox e usam Deferiprona, mas é um medicamento muito menos utilizado. Ele tem baixa adesão, tá? É difícil o paciente conseguir tomar direitinho. Então, por isso mesmo, a atenção farmacêutica aqui é muito importante de você explicar direitinho como o paciente tem que tomar. Porque o gosto não é muito agradável, tá? Eu coloquei aqui também que pode ser usado em talassêmicos, né? Qualquer paciente que tem algum tipo de sobrecarga de ferro, ele é utilizado. Mas ele é utilizado muito em falcêmicos, sim. E aí, qual a orientação que a gente dá? Importante sempre tomar longe das refeições, geralmente 30 minutos antes de uma refeição, né, tá? Então, a gente tem aqui comprimido de 125, 250, 500. Então, você pode ser disperso em água, mas é possível também você utilizar suco de laranja e maçã justamente por causa do gosto, tá? E é importante você sempre ressaltar de usar os utensílios de plástico, tá? Como colher e copo, porque como você vai o comprimido é dispersível, você tem que misturar bem e não deixar nenhum resíduo, tá? E aí, às vezes, eu gosto de recomendar para o paciente usar exclusivamente aqueles utensílios de plástico para diluir esses medicamentos, entendeu? Porque, mas aí porque eu não posso usar vidro, não posso usar metal, né? Porque justamente por ser um quelante de ferro, ele pode acabar atrapalhando ali o uso do medicamento, né? Vai quelar no copo de metal, às vezes no silício do copo de vidro, entendeu? Então, é bom sempre utilizar copo de resinas artificiais, né? Como plástico. A fenoximetilpenicilina, ela é autorizada pelo Ministério da Saúde, né? Até de 5 anos de idade, ou penicilina V, né? Aqui a gente dispensa 5 por mês, para os pacientes. E ele é utilizado para para evitar as infecções de repetição, que acontece muito nos pacientes pediátricos, tá? E aí a gente sempre fala para sempre diluir as orientações gerais de diluição, né? De fazer você sempre água filtrada ou fervida, se estiver fervida, sempre falar para poder esperar chegar na temperatura ambiente, e diluir até a marquinha, e quando estiver perto da marquinha, você usar um conta-gotas para poder chegar na marquinha e chegar não ultrapassar a marquinha, né, para poder ficar a concentração correta. E é importante também dizer, sempre para o paciente, que cada frasco dura 1 semana. Mas aí sobrou metade do frasco, não importa. A gente sempre orienta para poder descartar o frasco. Como os pacientes falcêmicos também, a gente tem que sempre falar sobre os analgésicos e analgésicos opioides. E aqui eu tenho a maioria dos exemplos, né? Codeína, morfina, tramadol, paracetamol, dipirona. E a nossa orientação tem que ser baseada baseada para poder evitar a dependência do paciente, porque é um problema. A gente tem alguns pacientes que a gente já consegue identificar a dependência, tá? E os outros medicamentos, como gabapentina e amitriptilina, que são... Amitriptilina, pessoal, mas é um antidepressivo e tal. Mas ele também é utilizado para dores crônicas, para tratamento de dores crônicas, gabapentina também. E aí o controle de uso que a gente faz aqui
pela farmácia, o mais básico é sempre descansar para 5 dias. E aí o que a gente faz é sempre tentar conversar e evitar dispensar para mais do que 5 dias e ter muito cuidado para poder ver quando foi a última vez que o paciente pegou, ver se o paciente realmente necessita, conversar com o médico, falar que aquele paciente está retirando muitas vezes aquele medicamento com muita frequência, se ele realmente precisa. Você tem que avaliar se realmente as dores dele são frequentes, entendeu? Então, é um processo muito delicado, porque entre o paciente estar de fato sentindo dor ou então está realmente dependente daquele medicamento, entendeu? E aí isso aí já é uma questão que tem que ser tratada com outro tipo já tem que ser uma outra abordagem, entendeu? É uma linha muito tênue, tá? Eu acho que é um papo para uma palestra inteira totalmente só sobre isso, tá? Bom, gente, era uma apresentação bem rápida, tá? Eu tentei ser o mais sucinto possível. Aqui eu apresento meu nome e o meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom? Muito obrigado.